Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Veja bem, irmãos. Essa semana, eu ouvi um comentário por aí, que hoje eu vou sair até um pouquinho da superabundância, para trazer isso como um alerta para você. O diabo, ele não muda a estratégia dele. Ele é demônio, sempre foi, desde quando ele foi lançado fora, e vai permanecer, porque para ele não tem recuperação, para ele não tem salvação. Mas ele usa de estratégias. Para quê, pastor? Para tirar o povo da direção de Deus. Você tem uma direção? Tem. Deus sabe que você tem, mas o diabo sabe também. E ele quer tirar você de todas as formas, para que você não alcance a promessa de Deus. E ele não vai chegar e vai colocar isso, aquilo. Ele vem com palavras, irmãos. Palavras, né? No caso do que eu vou te falar, são palavras teológicas. Palavras que a pessoa, ela acha, ela conhece a Bíblia, ela vê a Bíblia, ela estudou a Bíblia, mas ela acha que aquilo não é uma direção, não é uma revelação. Pessoas que acham que o Velho Testamento, exemplo, ele funcionou lá atrás, no passado, para um povo específico. E Jesus diz claramente que ele não veio, irmãos, ele não veio tirar, ele não veio acabar com o Velho Testamento, ou melhor, o Velho Testamento, né? Ele veio cumprir o Velho Testamento. Amém, Jesus? E aí você ouve um monte de besteira, um monte de coisa louca, um monte de... Eu ouvi até uma expressão aí, essa semana, que se dá o nome de bibliomancia. Você sabe o que é bibliomancia, irmãos? Alguém sabe aqui ou não? É uma arte de interpretar, adivinhar. É como se você pegasse um versículo e fizesse uma adivinhação. Isso é coisa de pessoas que já saíram da direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus foi o mesmo ontem. O Senhor Deus, Ele é quando? Hoje. E termina hoje, acabou e pronto ou não? Não, e será eternamente, irmãos. Ele não muda. Ele disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Ele abençoou lá, abençoou. Vou te dar um exemplo. Pode ficar em Daniel. No livro do Gênesis, no capítulo de número 12, que eu já preguei isso aqui na igreja, capítulo de número 12, lá no versículo de número 1 diz assim: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, ele disse para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém, Jesus? Ele não saiu fora disso. Ele continua abençoando. Ah, pastor, mas eu não acredito. Bom, se você não acredita, a revelação não é para quem quer. A revelação é para quem crê, irmãos. É diferente. Deus fala ao coração de quem crê. Eu, por exemplo, acredito que a minha família se enquadra nessa palavra. E eu não abro mão disso aqui. Bom, mas está no Velho Testamento, não interessa. A palavra de Deus é toda. Ela não é só o Novo Testamento. Ela é o Velho Testamento também. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Exemplo. Romanos 4,17, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Isso está lá em Romanos 4,17, Novo Testamento. Mas qual é o princípio da criação de tudo?
No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Deus foi falando. Ele foi chamando à existência aquilo que não existia. Está no Velho Testamento. Então é um cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é para quem aceita, irmãos. A palavra de Deus não é para uma meia dúzia aí, que se acham teólogos, que se acham sábios. E entenda uma coisa, a letra destrói, o Espírito vivifica. Digam graças a Deus. No livro de Daniel, irmãos, onde eu falei com você, capítulo 6, no versículo 10, antes foi feito um decreto contra Daniel, certo? Foi feito um decreto, na verdade ali era específico para Daniel, ninguém podia pedir, ninguém podia fazer menção, ninguém podia orar, nada, a não ser se fosse ao rei. Quando Daniel soube disso, no versículo 10 diz assim, olha, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando o decreto foi feito, o Daniel não se intimidou, o Daniel não ficou com medo, não, ele disse, eu vou continuar orando. Mais uma vez eu digo para você, o evangelho não é para covarde pelo amor do Pai, fica em casa. O evangelho, meu irmão, é para pessoas ali, destemidas. O evangelho é para quem realmente coloca um propósito no coração e diz, olha, eu vou vencer, e eu vou vencer. Aí fora você ouve o seguinte, olha, ou vai ou racha. No evangelho é diferente, no evangelho é ou vai, não existe outra coisa. Amém, Jesus? Ele disse, eu vou orar. E ali ele continuou orando. Ele não arredou o pé de onde Deus tinha colocado. Eu vivo te falando, não saia da posição aonde o Espírito Santo te colocou. E aí os invejosos, Senhor, aí correram atrás do rei, e disse, olha, o Daniel não obedeceu e tal. Você já conhece a escritura. O rei teve que mandar jogá-lo na cova dos leões. Amém, Jesus? Diz aqui no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Pegaram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Pastor, mas a cova dos leões, como diz aí esses, entre aspas, sábios, foi no passado, acabou. Engano seu, meu irmão. Cada tentação da tua vida, você está sendo jogado numa cova. Ali está cheio de leão para te devorar. Se você não sabe. Embora você não vê espiritualmente, certo? Mas eles estão ali. Diante de você. Diante dos teus olhos. Amém, Jesus? Está lá, espiritual. Esse leão, hoje ele vem com cara de doença, essa cova. Hoje ela vem com cara de problema familiar. Hoje ela vem com cara de problema financeiro. Ela vem com cara de problema na saúde, na tua paz interior, na tua vida espiritual. Está lá, prontinho para te engolir, irmãos. Não se esqueça que o ladrão ele vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. Amém, Jesus? Lançaram o Daniel na cova dos leões. E aí, de vez em quando eu me pego lendo a passagem, eu sempre, que eu leio essa passagem, eu fico pensando, como é que será que foi lá naquela hora? Os leões todos famintos. O leão era criado para aquilo, irmãos. Então, se um leão comesse 10 quilos de carne por dia, eles davam 2. O bicho vivia faminto. Qualquer coisa ali ele devorava. Quando Daniel é jogado, o que será que aconteceu ali dentro, irmãos? Os leões já estavam de boca fechada,
tinha um anjo lá dentro, apareceu um anjo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que os leões não tocaram em Daniel. Amém, Jesus? E por que não tocaram em Daniel? Diz a Bíblia aqui no versículo de número 19. Pela manhã cedo se levantou, o rei, né? E foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim, o que, irmãos? Não ouvi. Inocência, foi achado em mim, grava isso, inocência, amém, Jesus, diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Você acha que inocência é só o quê? É não matar? É não roubar? É não se prostituir? Inocência também é, irmãos, crer no que diz a palavra de Deus. Aceitar o que diz a Bíblia Sagrada. E não interessa se está no Apocalipse, 1 Timóteo, primeiro livro de Crônicas, se está em 2 Reis, se está no Gênesis, não interessa. Você só não é devorado, meu irmão, quando é achado em você inocência. Quando é achado em você a santidade na tua vida. Amém? Não se esqueça que a maioria desse povo aí é nariz empinado. E a Bíblia Sagrada diz claramente que a soberba, ela precede a queda, a ruína, a destruição. Só isso. Eu ouvi a palavra, ouvi. Eu vou praticar a palavra. Eu vou colocar em prática o que Deus está dizendo a meu respeito, a respeito da minha família, da minha vida de um modo geral, irmãos. Mas aí aparece uma meia dúziazinha lá, que eu vou te falar claramente sem errar, sem medo de julgá-los, enviados de Satanás, mandados pelo cão, para tirar de você a bênção que Deus tem preparado para a tua vida. Amém, Jesus? O passado é passado, e o presente é o que, irmãos? Hein? O que é o presente? Dá uma idazinha lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Um dia, irmãos, o Senhor Jesus trouxeram a ele uma mulher, e eles iriam matar essa mulher apedrejada. Apedrejada. E aí, o Senhor Jesus, ele disse claramente: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E saiu todo mundo. Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Senhor, foram todos embora. Ele disse: então vai e não peques mais. Esse adultério que essa mulher tinha cometido, estava no passado. O capeta que levou ela a cometer o adultério, estava lá no passado. Certo? Ele mudou de cara? Acabou-se o adultério, irmãos? O Senhor Deus criou Adão, criou Eva, diz a Bíblia, Caim, Abel e Sete, a família deles. Amém? Quem é que matou quem aqui, irmãos? Tem irmão que não sabe até hoje. Quem que matou quem, igreja? Caim matou Abel. Foi o primeiro assassinato. Está lá no Velho Testamento. Hoje nós vivemos na graça. Acabou isso? Então o capeta lá do passado continua sendo o capeta de agora. E se daqui a 1000 anos Jesus ainda não tiver vindo, irmãos,
e o diabo continuar atuando, vai ser capeta lá da frente também. Mas também a palavra de Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. Amém? No livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 9, olha, nota bem isso aqui o que diz. O que foi, isto é o que há de ser. Foi no passado e vai acontecer agora. Amém? Quantas vezes você já foi tentado na tua vida? Várias. Você já foi tentado a desistir da tua caminhada com Jesus? Sim, a maioria aqui. A maioria aqui já passou por essa tentação. Né? E Jonas, que está lá no Velho Testamento, não foi tentado também? O mesmo capeta que tentou ele lá, tentou você aqui o dia que você foi tentado a desistir da obra do Senhor. A maioria. Então ele diz, o que foi, há de ser. E o que se fez, o que aconteceu, isso se tornará, o quê? A fazer. O que é que Jesus diz? O espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, vai lá, não sei aonde, dá uma volta por lá, dá uma passeada, e volta, e diz, voltarei para minha casa de onde saí, voltando, acha desocupada, varrida e abandonada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. E assim também acontecerá a essa geração má, disse o Senhor Jesus. Fez, vai tentar acontecer novamente. Você já foi tentado uma única vez na sua vida, irmãos? Sim ou não? Não. Tem dia que parece que você acorda para ser tentado. Tem dia que você acorda que parece que é para a vida, não dá certo. É uma coisa impressionante aquilo. Certo? E não foi uma e nem 2 vezes já que te aconteceu isso. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Aí vem esses metidos a besta que existe por aí, porque para mim é metido a besta. Quantos fios de cabelo tinha Ana? Meu irmão, não vai mudar nada. Quantos camelos tinha o Jacó? Eu sei lá quantos camelos tinha o Jacó. Eu nem sei se ele tinha camelo, e se tinha, o problema é dele lá, meu irmão. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. O que faz a diferença é quando eu pego a palavra de Deus e a coloco em prática. Eu vou usar aquilo que Deus disse. Amém, Jesus? Eu vou usar o que a palavra de Deus disse. Então o Senhor diz aqui, olha, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Vai se repetir. Vai se repetir. Quantas vezes você já foi tentado a ficar doente na sua vida? Quantas vezes você já foi tentado a ter problemas financeiros na sua vida? Quantas vezes você já viu um ente querido seu, um familiar seu, sendo tentado dentro da tua casa, na tua família? Várias, pastor. Pois é. Assim como a palavra de Deus, ou melhor, assim como o diabo te tentou várias vezes, a palavra de Deus te livrou várias vezes. Então a palavra está no passado, está no presente e estará no futuro em nome de Jesus. Amém, Jesus? Não é o que uma meia dúziazinha aí sei lá, se intitulam extremamente sábios. Eu sou sábio. Sábio aos seus próprios olhos. E a sabedoria do homem, aliás, de Deus, é loucura para o homem. Sabedoria você encontra aqui, ó. E te digo mais, meu irmão. Quanto mais perto de Deus você estiver na tua vida, mais humilde você será. O arrogante é porque ele já está na mão do capeta. O que julga a todo mundo, ele já está lá dentro da cova. Falta o leão dar o pulo em cima dele. Só, mais nada. O que foi, torna a ser. Acontece novamente. Vem a perturbação, vem. Eu uso a palavra de Deus, eu uso o poder de Deus. Não, mas isso aqui, a gente não pode julgar por um único texto.
Salmo 55, versículo 22, eu já te falei ele várias vezes, que nós tivemos problemas há muitos anos atrás. A Wanda vai no médico, na médica, fazer os exames, a médica fica desesperada, arranca, corta, tira pedaço, manda fazer exame, suspeita de câncer, mas virou um treco, meu irmão, que aquele dia, parece que o inferno inteiro se levantou e falou, vamos destruir de uma vez, certo? E não foi de hoje para amanhã, nós passamos um tempo com essa tentação. Uma semana orando, Deus. Falei para Deus, eu não vou dobrar o meu joelho enquanto eu não tiver a palavra certa para vencer esse mal. Oração é julgamento. E eu entro nela para sair vencedor, não é para sair derrotado. Salmo 55, 22. Coloca teu cuidado sobre o Senhor. Pega teu problema, coloca na mão de Deus. Pega dificuldade, coloca na mão de Deus. Pega a adversidade, coloca na mão de Deus, coloca o teu cuidado sobre o Senhor. A Bíblia diz aí no Salmo 55, Ele te susterá, é Ele quem vai te segurar, é Ele que te coloca de pé e te mantém de pé. E nunca, grava isso no seu coração, nunca permitirá que um justo seja abalado. Ele pode ser até tentado, mas nunca será tocado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. E funcionou na vida da minha mulher e está no Velho Testamento. Como é que explica isso? Hein? Como é que explica isso, esses sábios aos seus próprios olhos? Eu já falei, meu irmão, eu queria pegar um sujeito desse na minha frente. Eu queria que ele sentasse e dissesse, pastor, vamos conversar. Eu vou ter todo o tempo aqui para você. Eu ia recitar para ele a Bíblia Sagrada de trás para frente, de cabeça para baixo. Para largar a mão de ser besta. Que isso aí é ser besta na vida. Isso é ser desorientado. Isso é ser endemoniado, porque aceitam a verdade da palavra de Deus. Amém, Jesus? Não, cura está no passado. Irmão, a cura está no passado. Opa, mas peraí, aonde está no passado? Pastor, hoje a doença é para provação. Eu queria ser provado a cada dia na minha vida, irmãos, com a superabundância financeira. Todo dia. Mas não com doença. Então, se doença é uma provação, Jesus Cristo enganou a mim e a você. Você concorda comigo? Sim ou não? Está lá que ele carregou as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras dele eu já fui sarado. Então, se não é, peraí, por que isso está na Bíblia? Para quê? É enfeite? Não tinha nada para falar e falou isso? Pelo contrário, meu irmão, a palavra de Deus é verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. Amém? Digna de toda aceitação. Não, isso aí não funciona hoje em dia para o povo de Deus. E o que funciona para o povo de Deus? Andar como derrotado? Andar como fracassado? Hein? Andar sob doutrina de homens? Eu não digo por outras, por essa igreja eu falo. Aqui doutrina de homem não tem nenhuma, mas na doutrina da palavra de Deus, a igreja da graça é extremamente severa, meu irmão. Para você que ainda não prestou atenção, extremamente severa. Porque o que nós queremos é o cumprimento do desejo de Deus sobre a nossa vida. Não queremos aqui cabeça de homem. Cabeça de homem não leva ninguém a lugar nenhum. Amém, Jesus? A lugar nenhum. Ele disse, olha, o que foi, vai ser, vai acontecer. O Daniel não foi engolido lá pelo leão, por quê? Porque se achou nele inocência, irmãos. Achou nele inocência. Não achou nele erro, não achou pecado. E quando se fala de pecado dentro de igreja, bom, a cabeça já é treinada aí aonde? Desonestidade, roubo, meter a mão no dinheiro que não é seu, adultério, prostituição, e sei lá mais o que, drogas e bebida, e um monte de porcariada.
Mas eu digo e continuo dizendo que o maior dos pecados é não dar ouvidos à palavra de Deus. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E outros porque têm conhecimento, mas não querem colocar em prática a vontade de Deus. A palavra do Senhor Deus. Amém, Jesus? Vai lá para os Salmos de número 37 para a gente encerrar, irmãos. Salmos de número 37, lá no versículos, 18 e 19. Salmos 37, versículos 18 e 19. Acharam? O Senhor conhece os dias de quem? Dos retos. Então, se isso está no Novo ou no Velho Testamento aqui? Eu acho que vocês não entenderam o que eu perguntei, né? Que bom que vocês não entenderam, porque senão eu vou entrar em parafuso aqui, irmãos. Essa palavra que eu estou lendo para você, irmãos, Salmos 37, 18 e 19, está no Novo ou no Velho Testamento, irmãos? Ah, o problema aqui sou eu, né? Que bom, é graças a Deus. É menos mal, eu fico mais confortável. Está no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento aqui, no versículo 18, diz: Senhor conhece o dia dos retos. Ele conhece todos os seus dias. Hoje você vive no Velho ou no Novo Testamento? Aonde? Então ele não te conhece mais. Porque está no Velho isso aqui. Como é que fica? Ele continua te conhecendo, meu irmão. Amém, Jesus? Ele continua. Para mim, um insano desse, eu vou falar hoje, eu estou com vontade de falar muito mais, irmãos. Entendeu? Eu estou segurando aqui para não falar. Mas eu estou com vontade que se eu abrir a minha boca do jeito que eu vim para cá hoje, eu vou te contar uma coisa, hein? Até quem estiver me assistindo lá vai escandalizar. Entendeu? Mas um insano desse, porque isso para mim não passa de um retardamento espiritual, deveria ler um pouquinho mais a Bíblia. Deveria ler um pouquinho mais a palavra de Deus. Então toma cuidado, viu? Toma muito cuidado e presta muita atenção a quem você tem dado ouvidos. Amém? Porque uma pessoa desse tipo, desse naipe que eu ouvi falar, ela pega você lá do alto, onde Deus te colocou, e te leva lá para o lodo, para os quintos dos infernos, se você bobear na tua vida. Mas uma pessoa que está bem espiritualmente, ela tira você do inferno e te coloca no céu. Então cuidado a quem você tem dado ouvidos. Esse bando de fanático, maluco, desorientado, que são usados por Satanás para tirar e roubar a palavra de Deus que Deus tem e trouxe para o teu coração. A Bíblia diz: o Senhor conhece o dia dos retos, os dias dos retos, e a sua herança, termina a igreja. Qual herança? Seu pai era fazendeiro e te deixou uma herança, é essa, não é? Não. Sabe qual a herança que permanecerá para sempre? A herança da palavra de Deus. Não interessa se ela está no Novo ou no Velho Testamento. Ela é palavra de Deus. Ela não passa. Ela não falha. Ela não fica para trás. Amém, Jesus? Para mim falar que o Novo Testamento acabou lá, para mim soa no meu ouvido da seguinte maneira: Deus foi Deus até o final do livro de Malaquias. De Malaquias para cá ele deixou de ser Deus. Para mim soa dessa maneira. Ele foi Deus lá, ele é Deus aqui, e ele será Deus e Rei, Senhor, soberano, eternamente. Quem crê, diga graças a Deus. Então não deixe ninguém roubar a tua bênção, não, meu irmão. Não deixe nenhum fanático, doido, maluco, perturbado, desorientado, tirar você
do local aonde Deus te colocou. Hoje eu conversava com o irmão, que eu tenho falado aqui na igreja, da superabundância. E aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu conversava com um pregador, e esse pregador, quando eu falei para ele da superabundância, ele disse para mim o seguinte, ele disse: cuidado com aquilo que é demais, porque tudo que é demais faz mal. Eu falei: eu estou vivendo em outro mundo, irmãos, e eu não consegui descobrir ainda, porque ele não quis falar, mas eu acho que é pastor da minha própria igreja, e se for, eu vou atrás dele, você pode ter certeza. Eu falei: falou isso? Falou, pastor. Tudo que é demais faz mal. Eu brinco com vocês de vez em quando, você já foi em vários velórios, né? Chega lá, está lá o defuntão, morreu do quê? Unção. Foi muito ungido, não aguentou e explodiu. Você já viu isso, irmãos? Chega no outro velório, a irmã Joana morreu, tadinha. O que ela fez? Orou demais. Morreu, não aguentou, foi muita oração, veio muita bênção, ela não suportou a carga da bênção e bluf, bateu com as botas. Tudo que é demais, biblicamente, tem que ter cuidado. Eu falei: irmão, é a coisa mais fácil você pegar uma pessoa dessa. Se é comigo, eu chegaria para o pastor e diria: pastor, está certo, o senhor crê em João 10:10? Creio. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância? Creio. Então, se o senhor crê em João 10:10, por que o senhor não crê em Romanos 5:20? Não é verdade? Que é a superabundância. Espera aí, qual é a diferença? Os dois estão na mesma palavra. Qual é a diferença, meu irmão? Hein? Um é abundância, além daquilo que preciso. A superabundância é além daquilo que eu preciso, em excesso. Acabou. É demais? Não, não é demais. Eu falei: demais faz mal quando você quer demais para ser arrogante, quando você quer demais para satisfazer o seu ego pessoal. O demais, ele faz mal quando você quer ele para subir nas costas dos outros, pisar na cabeça dos outros. E aprenda uma coisa: você pode estar no nível material que for na tua vida, você nunca foi e nunca será melhor do que ninguém sobre a face da terra. Todos nós somos iguais perante Deus. Diga graças a Deus. Eu chegaria para o pastor e perguntaria: pastor, me diga uma coisa, o senhor tem carro? Tem. Por que o senhor não vende ele? É demais para o senhor. O senhor poderia andar a pé, de um ônibus, de bicicleta, sei lá, de qualquer outra coisa. É demais. Pega os teus bens, pastor, venda e reparta com os pobres. Porque também está no Novo Testamento isso. Por que o senhor não faz isso? Eu explicava para o irmão, eu falei: você sabe por que Deus quer você numa... Aí eu dei um exemplo específico, na superabundância financeira, porque quanto mais ele te der, mais você vai tornar para a casa dele. E aí ele te dá mais, e aí você torna mais para a casa dele. Isso dá condições de quê? Da igreja crescer. Você cresce, mas a igreja cresce, abre-se outras igrejas. Nós estávamos conversando aqui hoje, meu irmão. Eu preciso abrir uma igreja no Águas Claras, lá para aquele lado, lá para cima, é longe, barbaridade daqui. Isso já brotou no coração, e isso vai acontecer. Como é que eu faço? Quanto mais você recebe, mais você vai ajudar na casa do Senhor. Isso dá condições da igreja crescer. E diga-se de passagem, eu disse ao irmão, porque o que nós recebemos de Deus é infinitamente mais do que aquilo que nós estamos ofertando ao Senhor. Sempre é assim, irmãos. Amém, Jesus? Então não deixe ninguém roubar a tua bênção. Olha o versículo 19 do Salmo 37. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome
se fartarão. Você não será envergonhado na tua vida. Você não será envergonhado com a doença, com a miséria, com a necessidade, com o sofrimento, com o aperto no coração, com a depressão. Amém, Jesus? Com a desorientação. Por quê? Porque você vive na superabundância em todas as áreas da sua vida. Então não deixe uma meia dúzia de desorientado espiritual vir falar para você, na verdade, aquilo que não existe dentro da palavra de Deus. Eu me lembro do meu pastor, e mais uma vez eu vou falar dele para você. Um dia ele disse para mim: Ayrton, você já viu cavalo puxando carroça na rua? Já, pastor. Por quê? Ele não tem um negócio assim na cara? Tem. Viseira. Coloca uma na tua vida e olha só para Jesus, ninguém mais, que é o autor e consumador da sua fé. Digam graças a Deus. Só para Jesus. E ponto final. Bom, mas o outro lá não quer olhar. O problema é dele, meu irmão. Eu vou continuar olhando para Jesus. Eu vou continuar com aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Saiu fora disso? Eu continuo dizendo para você que Deus é Deus e o resto é resto. Saiu fora da palavra? Para mim é resto. Não está escrito na Bíblia? Para mim é resto. Amém, Jesus? Use o poder de Deus, irmãos. Use a grandeza de Deus. Ninguém roube a tua fé, ninguém mexa na sua fé. Chega lá com meia dúzia de palavras bonitas, porque não, porque você, porque está certo, porque você tem que se arrebentar. Eu tenho nada. Uma pessoa uma vez chegou para mim, eu comentava hoje com os irmãos, uma pessoa chegou para mim uma vez e disse o seguinte: tal casamento, pastor, não pode dar certo porque ele não foi feito dentro de uma igreja evangélica. Irmão, de onde tirou isso? Aonde está isso aí na Bíblia? Eu quero conhecer. Eu não conheço, eu sou curioso, eu preciso conhecer. Qual livro, capítulo, versículo, página, me dá tudo. Quer dizer, eu não preciso nem procurar muito, já vou na página direto e acho lá. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não, porque na época que se juntaram, casaram e não sei o que, não eram de Jesus. Eu falei, então estão na maldição? Então, pastor. Eu falei, mas a Bíblia não diz lá no Salmo, no livro do Gênesis 50, 20, que Deus reverte maldição em bênção? Como é que explica isso? Tem gente que entende o que quer entender só, irmãos. O que traz a ela bel prazer. Nada mais do que isso. Amém? Olha, porque você está errado, porque não existe isso. Quem é você, comedor de arroz e feijão, para me falar um negócio desse? Hein? Quem é você? O dia que chegar para você, você fala assim, ó, tá bom, você ouve tudo. Primeiro você ouve tudo. Depois você chega para a pessoa e fala, abra a tua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Abre lá, irmãos. Vai lá. Você dá essa passagem aqui para ela. Ó. Mateus. Fala para ela assim, abre a Bíblia em Mateus. Aí ela vai, ah, para quê? Não, abre em Mateus. Capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. E aí você diz para ela assim, olha, abriu em São Mateus? Abri. Capítulo 7, já estou lá. Aí você fala para ela assim, ó, leia o versículo 1, bem alto para mim. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ela vai pregar para quem está doente, enfermo, vai pregar para quem está desviado, vai pregar para a prostituta, para o viciado, para o oprimido, para o perturbado, vai no presídio, vai pregar lá, entendeu? Para pessoas que estão totalmente fora da palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Amém, Jesus? Meu irmão, nada tira você da presença do Senhor. Amém? Guarde essa palavra, porque gente doida por aí, se você ainda não encontrou, você pode escrever o que eu estou te falando. Amanhã, depois da manhã, o mês que vem, semana que vem, o ano que vem, você vai encontrar.
Continue na loucura, mas por Cristo. Do homem não vale a pena. Porque você recebe ela hoje e perde tudo na tua vida amanhã, meu irmão. Ela te leva para o buraco. E a de Deus permanece para sempre. Qual palavra que funciona? O Novo Testamento funciona, o Velho Testamento funciona, os 66 livros funcionam, tudo dentro da Bíblia Sagrada funciona, para a glória de Deus. É a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. O Novo Testamento ou o Velho Testamento? Qual dos dois? Os dois, meu irmão. Toda a palavra de Deus. Amém?